Hallo Leute, Jaque Spindler aqui falando, e hoje eu vou te falar como é viver na Suíça ou na Alemanha sem falar o alemão. Eu sei como é triste viver aqui sem conseguir se comunicar verbalmente, sem poder ir ao médico sozinha. Para casar, você precisa de alguém para traduzir. É triste não poder ajudar seu filho na escola ou até mesmo defendê-lo quando precisar. Você não consegue falar, pedir uma ajuda, uma informação, sente que todos te humilham. Você se sente pequena. Eu já passei por tudo isso. Agora eu vou te falar rapidinho o que aconteceu comigo há 11 anos atrás, quando eu morava sozinha com meu filho de 5 meses. Eu não falava nada de alemão, meu filho estava com 40 graus de febre. Eu precisei de ajuda médica e lá no consultório eu não sabia nem dizer o que o meu filho tinha. Foi muito constrangedor. Eu olhei para o médico e eu comecei a chorar. O médico chamou a enfermeira, fizeram o controle no Henrique, me deram lá alguns medicamentos e a gente foi para casa. Chegando em casa, eu só chorava. Eu passei a odiar a Suíça e a todos. Eu pensei que a melhor coisa seria voltar para o Brasil, que eu nunca vou falar esse idioma. Eu comecei a colocar a culpa em tudo, gente. Presta atenção, a pior coisa que você faz na sua vida é colocar a culpa nos outros. Você é responsável pela sua vida. As suas decisões definem quem você é. Acontece que na época eu não sabia disso e ninguém tinha me falado. Bom, depois meu filho foi para creche e lá eu não conseguia falar com as pessoas. Eu me sentia inútil, fracassada, burra. Eu comecei a entrar em depressão. Eu fiquei super magra, era inverno, estava tudo cinza e branco lá fora. Eu não via ninguém pelas ruas, eu estava me destruindo. Eu acabava comigo mesma, eu me isolei. Eu não percebia isso. Aqui na Suíça, parquinho por todo lado. Eu saía de casa, eu levava meu filho para passear, mesmo com frio, a gente ia nesses parquinhos lá fora. E lá tinha algumas mães com seus filhos, algumas se aproximavam, né, e tentavam falar comigo em alemão. E eu não conseguia responder. Eu falava bem pouco e super mal o idioma alemão. E isso me travava. Isso me bloqueava, a vergonha era maior do que a vontade de falar alemão. Então, quando eu via uma mãe, eu me afastava, eu nem olhava para ela porque eu tinha medo de errar, medo que ela viesse falar comigo e eu errasse. Eu literalmente me fechei e isso só piorou a minha situação. Se você quer falar alemão, você tem que ter coragem. Fala errado, é igual, pois nós seres humanos aprendemos errando. São os nossos erros que nos levam para frente. Se você nunca errar, você nunca vai aprender. Eu demorei para perceber isso. Por não falar alemão, eu passei a ficar em casa. Eu passei a assistir a Globo o dia inteiro. Eu ficava no Orkut. Na época era o Orkut. Isso é algo assim, tipo o Facebook hoje. Hoje eu acho que nem existe mais isso, né? Eu não sei. Mas eu passava horas, sabe? Ficava vendo fotos das minhas amigas no Brasil. Eu ficava desejando estar com elas lá. Eu não podia voltar para o Brasil. Eu não tinha capacidade de oferecer uma vida boa para o meu filho no Brasil. Afinal, aqui eu tinha uma boa casa, né? Eu tinha casa limpa, tinha plano de saúde e uma geladeira cheia de comida, segurança. O único problema era o idioma. O que eu não sabia também é que essas fotos que a gente vê nas redes sociais não sempre mostram a realidade. A história que você viveu lá, né, o que eu vivi lá já passou, né? Essas amigas não vivem mais essa vida que ficou em nossas memórias, né? A vida muda, os protagonistas são outros. É importante sempre focar no amanhã. O que devo fazer hoje para mudar minha vida amanhã? No meu caso, era falar alemão. Acontece que na época eu estava completamente perdida, confusa, preocupada, com medo. Eu não sabia o que fazer.
Eu não tinha ninguém para me dizer o que fazer. Eu tinha já colocado na minha cabeça, eu não quero aprender alemão não é para mim, alemão é muito difícil, não tenho tempo. Gente, mas um certo dia o meu filho chegou da creche com um olho super inchado. Parecia que tinha uma bolha de água dentro do olho dele. E ele coçava. Eu fiquei desesperada. Eu peguei minha bicicleta e corri pro hospital, que era próximo da minha casa na época. Chegando lá no hospital, eu só mostrei meu filho pra mulher da emergência, né? E eu falei, Hilfe, ajuda em português. A moça da emergência logo levou o Henrique para uma sala e o médico disse, alergia. Aí eu conectei com alergia, né? Era primavera e descobri que meu filho tem alergia ao pólen das flores. Um certo dia em casa, na mesa, no jantar, eu pensei, eu preciso aprender alemão pelo meu filho. Ele sempre vai precisar de mim, mas eu não conseguia sair da zona de conforto. Eu só pensava, alemão é muito difícil, alemão é impossível. Gente, por não falar alemão, cada dia mais eu me afundava. Eu me sentia pequena. Até que um certo dia, vendo meu filho no chão, brincando, eu pensei, meu Deus, ele é tão pequeno, indefeso, ele precisa de mim. A partir de então, eu parei de pensar só em mim, eu parei de pensar só nos meus medos e só pensava nele, no meu filho. E toda vez que eu tinha medo ou que eu ficava frustrada, eu pensava, eu preciso continuar pelo meu filho, eu preciso falar alemão pelo meu filho. Falar alemão é simples, mas não é fácil. Como assim, Jaqueline? É simples, mas não é fácil. Por exemplo, correr na maratona é simples, mas não é fácil. Você precisa se dedicar, se esforçar, se motivar todos os dias, ter disciplina. Você deve ter sempre em mente, eu quero falar alemão. Agora eu te pergunto, por que você quer falar alemão? Você precisa ter um motivo, mas um motivo forte. E sempre que você pensar em desistir do alemão, você pensa, eu preciso falar alemão porque eu quero morar na Alemanha, na Suíça, porque eu quero poder defender o meu filho, né? Porque eu quero me comunicar melhor com meu marido e seus familiares, porque eu quero entender o que eles falam no almoço de domingo, porque eu quero participar das reuniões com os professores, porque eu quero sair pelas ruas sem medo, porque eu quero também trabalhar, né? Eu quero poder oferecer ao meu filho um futuro melhor. Decida por que você quer falar alemão e tenha isso claro em sua mente. Isso deve estar claro igual água. Se você estiver confuso, escreve pelas paredes, né, no lugar assim bem visível, para que você sempre vê, né, e relembrar, pois às vezes a gente esquece, né, com o dia cheio, né, nossos afazeres, a rotina, filhos, marido, né? A gente acaba esquecendo do nosso objetivo, né? A gente perde o foco. Isso é normal. Então, deixe sempre bem visualizado o seu motivo. Por que você quer aprender alemão? A minha vida aqui na Suíça sem falar o alemão foi uma batalha e tanto, mas me serviu para crescer. Eu evoluí. Eu fiquei mais forte, cada vez mais que alguém me maltratava por eu falar errado ou por eu não entender o suíço-alemão, eu ficava cada dia mais forte. Isso me fortaleceu. Hoje eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Eu estou aqui para te contar a minha história e dividir com você a minha vitória, que hoje pode transformar a sua vida. Se na época alguém tivesse me falado isso, me falado assim, Jaqueline, calma, você consegue errar, é normal, todo mundo erra. Os erros servem para você consertar a sua vida e seguir em frente. Passar por cima do seu medo só te fortalece. Quando você vive aqui na Suíça ou na Alemanha, você precisa falar alemão. Eu sei do que eu estou falando.
Gente, há pouco tempo aconteceu algo muito grave com meu filho. Foi um momento onde eu pensei, que bom que eu sei falar alemão, pois eu tive que ligar para professor, para médico, para os pais das crianças envolvidas. Eu tive capacidade de fazer de tudo para ajudar o meu filho. Se eu não soubesse falar alemão, eu jamais poderia ajudar o meu filho, assim, da maneira como eu quero, né? Eu vou só resumir rapidamente só para você entender a gravidade da situação e a importância de falar alemão quando você vive aqui na Europa. Meu filho estava na casa do pai biológico, passando o fim de semana, e no sábado de manhã o pai me liga dizendo que Henrique foi levado para o hospital de ambulância. Aconteceu que o Henrique não parava de se tremer, parecia que ele estava tendo assim um ataque de epilepsia. Só que ele não babava, ele olhava para as pessoas e gritava por ajuda. Mas ele não conseguia controlar o seu corpo. Então ele começou a perder o ar, né? Porque ele ficou nervoso, o pai entrou em desespero, aí chamaram a ambulância. E isso era às 10 horas da noite. A ambulância chegou, né? Aplicou na veia de Henrique um tranquilizante e ele foi levado para o hospital de ambulância. Gente, nem um médico foi capaz de descobrir o que Henrique tinha. Mas as possibilidades foram que Henrique sofre algum problema psicológico. O médico disse que alguma coisa está incomodando o Henrique, que está afetando seu psicológico e por isso essa reação. Ele teve que ficar 2 dias no hospital para observação. E chegando em casa, eu conversei com meu filho e só de falar no assunto ele começou a se tremer. Graças a Deus eu consegui controlar ele e fazer com que ele se mantesse, né? Ficasse com o corpo normal. Depois no quarto, brincando, ele me pergunta: mãe, você já sofreu bullying na escola? Eu disse sim e perguntei por que ele está me fazendo essa pergunta. Aí ele me contou que 2 crianças na escola estão fazendo bullying com ele. E só de falar nisso, ele perdeu o controle do seu corpo e começou a se tremer, se retorcer. E tudo que ele falava, eu não entendia mais nada. Eu disse para ele: calma, filho, e não fala mais. Então, aí que entra a mãe em ação. Era férias de esporte aqui na Suíça, eu não tava nem aí, gente, não me importei. Eu peguei meu telefone, escrevi uma mensagem no WhatsApp pro professor para ele me retornar a ligação, que era urgente. Logo o professor me retorna e para mim, como mãe, foi muito bom, foi maravilhoso poder agir logo e ajudar o meu filho. Eu acredito que seria algo muito difícil para mim, se eu tivesse que esperar meu marido chegar em casa, né, explicar a situação para ele e assim esperar que meu marido tome uma ação para organizar, né, organizar alguém para traduzir, né. Gente, nós mães, quando vemos os nossos filhos em perigo, a única coisa que queremos é ajudar, proteger, defender. Não dá para esperar que alguém venha e tome uma atitude, não é mesmo? Não tem mãe que espere. A mãe vê o filho em perigo, ela vai lá e ataca. Gente, muitos brasileiros que casam, né, e vieram para a Suíça, até hoje não falam alemão. Outras sim. Vamos falar de quem não aprende o idioma e o porquê que isso acontece. Na maioria dos casos, elas só procuram contato com brasileiros. Participam de passeios organizados pelos próprios brasileiros, passam o dia todo falando português, telefonam para parentes, amigas, né? Passam horas no telefone, no WhatsApp e depois vão ver a Globo ou a Record, ficam horas nas redes sociais. Gente, fazem encontro em suas casas com brasileiros. Gente, nada de errado com isso. O problema é que essa pessoa não fez nenhum momento de sua vida algo útil, né? Como, por exemplo, estudar alemão. Parece que essas brasileiras que vêm para cá trazem o Brasil junto com elas e vivem só naquele mundinho, né? Com aquela amiga, não anda para frente, não evolui, não se integra no país.
e perde grandes oportunidades, como melhores empregos e a chance de poder se defender sozinha quando for necessário. O que essas brasileiras não sabem é que isso sobrecarrega o marido, pois além de sair para trabalhar e colocar o pão na mesa, ele ainda tem que cuidar dos assuntos da casa, da escola, do médico, e isso desgasta o casamento. Há casos onde o marido perde interesse na mulher e começa a trair. Lógico que isso não justifica. O que eu quero dizer é que isso é consequência de muito estresse e sobrecarga. A esposa brasileira falando alemão faz com que o marido tenha mais tempo para se concentrar em seu trabalho fora de casa. Passa a sentir mais orgulho de sua esposa. O marido fica mais tranquilo porque percebe que sua esposa se tornou uma mulher mais confiante e poderosa. Com isso, o marido se sente mais leve, pois sabe que pode contar com sua esposa para resolver certos problemas. Como, por exemplo, a carta que chega da imobiliária ou da cidade, o convite de aniversário que o filho recebe da escola, informações super importantes do plano de saúde, né? E organiza os documentos para mandar para o imposto de renda, por exemplo. A esposa falando alemão passa mais tempo com os sogros e tem uma relação muito mais próxima com toda a família e amigos. Se você, brasileira, casou e vem morar na Suíça ou na Alemanha, você vai iniciar uma vida do zero aqui, por isso você deve aprender alemão. Seu marido tem a vida dele aqui, tem família, tem amigos. Existem aquelas amizades que adoram fazer uma gracinha, brincadeiras assim de mau gosto, né, que acaba se tornando um bullying com a pessoa, são de mau gosto mesmo, porque a pessoa não fala alemão, né? Aí fica fazendo gracinha, né? Ou talvez porque erra no começo. Gente, errar no início, tudo bem. O triste é quando a estrangeira fica por 10, 20 anos falando do mesmo jeito. Por isso, você que já começou a aprender alemão, fique feliz quando alguém corrigir você. É errando que se aprende. No início, quando eu estava aprendendo alemão, quando eu falava algo errado, ou trocava os verbos de posição, ou usava o verbo errado, né? Gente, é comum isso, você errar no início, não se preocupa. Mas quando eu errava no início, eu ficava com tanto ódio, eu ficava tão constrangida. Isso é bom! Acontece que eu não sabia disso. Presta atenção, um certo dia aconteceu algo muito interessante. Eu lembrei de uma vez ter sido corrigida e quando eu fui falar a frase de novo, eu falei certo. Foi nesse dia que fez o clique. Eu percebi o quanto é maravilhoso ser corrigida. Graças a esse dia onde eu fui corrigida, hoje eu sei que eu estou falando certo. Se nesses dias exatamente, essa tal pessoa não tivesse me corrigido, talvez até hoje eu estaria falando errado. Quando alguém corrigir você, presta atenção e agradece. Lógico que essa pessoa tem que saber falar alemão, né? Se você não tiver certeza, anota a frase, né, ou a palavra e confere com alguém que você sabe que fala o alemão correto. O europeu ama quando vê a mulher se esforçando para aprender. Normalmente, eles super apoiam e têm orgulho da esposa quando começa a falar alemão. Existem casos onde a brasileira ensina o português para o marido. Presta atenção. Com o seu marido falando português, você nunca mais vai aprender alemão. Você não vai falar alemão. Eu vou te falar o porquê. Você vai se acostumar a conversar sempre com o seu marido em português. E pode acontecer de você achar desnecessário aprender o alemão, já que tem o seu marido para traduzir.
Ou pode acontecer de você decidir aprender a falar o alemão, só que isso será muito, mas muito difícil, pois o seu marido europeu é a pessoa mais próxima de você. Ele é a pessoa que tem mais contato com você, né? Portanto, ele seria a pessoa que te ensinaria quase que 24 horas o idioma. Acontece que muitos maridos não têm paciência de ensinar, o pior ainda, quando a comunicação em português já se tornou um hábito entre o casal. Gente, mudar para o alemão vai precisar de muito esforço e muita persistência. Na maioria dos casos, a brasileira não vai se esforçar de verdade, com vontade mesmo, porque sabe que tem um idioma ali como auxílio, né? Eu vivi isso. Presta atenção na minha história, calma. Quando eu estava com o pai do Henrique, no meu primeiro filho, o pai ele fala espanhol, então eu aprendi espanhol com ele. Eu aprendi a entender. Ele falava em espanhol e eu em português. Por isso, eu nunca tive interesse de aprender alemão, pois tudo era ele que resolvia. Depois que eu saí da casa dele e fui morar com meu filho sozinha, que na época tinha 5 meses, foi aí que eu percebi que falar alemão é muito importante. Foi aí que eu percebi que eu preciso falar alemão, que eu devo falar alemão. Eu passei por várias batalhas, sofri pra caramba, tudo por não falar alemão. Eu não entendia nada, não sabia nem ir na estação de trem sozinha. Nunca tinha ido ao supermercado sozinha. Médico? Meu Deus, gente! Pois eu dependia do pai dele para tudo, né? Eu simplesmente deixei a minha vida, o meu futuro nas mãos dele. Olha só que loucura isso. Não faz isso. Depois que eu me vi sozinha por decisão minha também, eu percebi o quanto eu era inútil. Eu quase caí em depressão. Quando eu decidi que eu vou falar alemão, eu decidi que eu não quero me envolver com homem que fala o meu idioma. Eu não queria suíço, pois os meus planos era fazer um curso profissionalizante, né? E se eu me envolver com o suíço, né, eu ia aprender o suíço alemão e não o alemão. E isso não seria positivo para o meu futuro que eu estava planejando. Para quem não sabe, suíço-alemão não se usa nas escolas ou universidade. É só usado assim de forma oral, né, na rua. Não existe regra gramatical, não é um idioma, é um dialeto. Portanto, o brasileiro que aprende suíço-alemão e não aprende o alemão jamais vai conseguir ler uma carta, né, um contrato de trabalho, carta que chega da escola, ou conseguir estudar em uma escola. Por isso, eu sempre aconselho todos os brasileiros que virem para a Suíça ou que já moram aqui na Suíça, né? Aprendam o alemão. Seria o Hochdeutsch, o idioma oficial aqui da Suíça. O dialeto você pode aprender depois, se você quiser, não tem problema. Mas, gente, só os suíços falam o suíço-alemão. O suíço-alemão é tão limitado, né? Não vale muito a pena, pois é somente falado aqui na Suíça. Já o alemão, o idioma oficial da Suíça, né, o Hochdeutsch, é falado na Alemanha, na Áustria, aqui na Alemanha. A Alemanha, gente, ela é enorme em comparação com a Suíça e fica aqui do lado. Se você quer ter uma vida independente, tomar suas próprias decisões, não depender de seu marido para tudo, né? Ou de terceiros para falar por você, fale alemão. Comece agora mesmo, nunca é tarde. Não importa a sua idade, seus filhos são bebês, é igual. Estuda quando eles estão dormindo. Ou pede para alguém cuidar enquanto você estuda. Tempo não existe não ter tempo. O que existe são prioridades. Escolha melhor as suas prioridades e coloque em sua cabeça para o seu futuro, para o futuro da sua família, que falar alemão é agora uma prioridade. Fale alemão e tenha poder sobre a sua própria vida.